Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o programa Radar, dia 7 de junho de 2018, 17 horas e 10 minutos. Eu vou gravar um pouco mais cedo, né, para o pessoal ter acesso ao material e poder estudar aí à noite, né? E para quem costuma estudar de manhã, o meu bom dia aí. E seguimos juntos. Pessoal, hoje um pregão histórico, né? Armaram o circo, né? Armaram realmente o circo, fizeram acontecer. A mesma coisa que fizeram em dezembro, né? Eu já vou. Eu convido a todos para assinarem o cenário, aqui é gratuito todos os dias, se puderem deixar o like, compartilhar, a mesma história de sempre. Eu gravei um cenário em vídeo, no olho do furacão, quando o mercado estava perto da mínima, depois vocês assistam lá para ver o que eu comentei naquele momento. E falando do mercado doméstico, eu vou colocar o mercado doméstico aqui na tela, né? Eu vou começar por aqui, eu nem vou falar hoje de criptomoeda, eu vou focar aqui, depois eu dou uma olhada nas bolsas de fora, até pela importância que tem, né? Depois eu dou uma palhinha ali nas criptomoedas, para não deixar o pessoal que opera sem o estudo. Mas aqui é a mesma coisa que ocorreu em dezembro, né? Eu lembro que quando o mercado fez essa movimentação aqui, traçaram também um cenário de terror, que levou a uma queda de 75 até perto de 71 mil pontos, né? Não foi tão grande quanto a de hoje, mas foi forte também. Ou como a dos últimos dias, digamos assim. E naquele momento falava-se em saída do PSDB do governo, que sem a reforma da Previdência o Brasil não ia pagar a dívida, o mesmo cenário de terror. E aqui quem comprou a 71 provavelmente vendeu 86. Então o pregão de hoje tem um volume que chama muito a atenção, né? O mercado veio até praticamente a mínima aqui daquele movimento, né? A mínima especificamente de hoje foi 71,61. Este ponto aqui, ó, foi 71,215. Então o mercado veio aqui, ó, e tem uma longa sombra inferior com grande volume. Então muita gente aqui entrou comprando, um movimento realmente, uma covardia contra o investidor pessoa física. E eu fiz o cenário em vídeo, talvez tenha ajudado aí à tarde, porque o mercado estava praticamente na mínima, né? Da mínima para cá a gente está falando quase em 3 mil pontos, enfim. Eu interpretei o momento como oportunidade, apesar da sacanagem. No caso do Ibovespa aqui, eu entendo, pessoal, que se o mercado romper 75 mil pontos, ele dispara. Né? É um ponto psicológico muito comentado. Esse topo aqui foi realmente o ponto que fez o mercado voar aqui do final para o começo do ano, e ele romperia este fundo também, que é 75,330. Então teria que romper 75,075, depois 75,330. Aí nós teríamos o pivô de baixa aqui já tendo cumprido o seu papel, né? E aí o mercado entraria novamente num território comprador. Então essa leitura que eu tenho, eu acho que é o que vai acontecer. Se a gente pegar aqui Então criaram um cenário de fim de mundo que não existe. Tá tudo normal no Brasil. Os títulos da dívida americana estão em queda hoje, as bolsas em alta, tudo normal lá fora, tudo normal aqui. Estão dizendo que o governo não vai pagar os títulos de renda fixa por causa do aumento do diesel, quer dizer, coisas absurdas que plantaram e geraram esse movimento de caos, né? Então o mercado ele veio bem nesse fundo aqui do final do ano mesmo, no semanal está distante da média, e eu acredito que ele volte a entrar no movimento comprador, né? Que amanhã esse candle seja acionado e o mercado volte a subir. Então essa é a minha ideia, sendo bem claro, bem específico. Para quem estiver vivo de amanhã em diante, eu acho que a compra pode trazer bons resultados. Só que muita gente no dia como hoje, seja scalper, day trader, swing trader, muita gente quebra, né? A pessoa vira a mão, tenta fazer não sei o que lá, o assessor dá palpite, o cara do grupo do WhatsApp dá palpite, aí ele recebe um e-mail, ele vira para cá, quando tá na mínima ele vende, o mercado volta, é uma bagunça. Eu recebo uma porrada de e-mail, eu vou responder todos, inclusive alguns dá para ajudar, e alguns muitas vezes já estão machucados. A festa hoje foi para quem estava líquido, né? Para quem estava líquido e conseguiu comprar. O BOVA11 tem um sinal mais claro ainda de fundo. Ele veio nessa região aqui, a gente pode marcar aqui no gráfico, né? De 6876, ele veio aqui montar fundo.
Quem diria, né? Até, eu não sei se... Deixa eu mostrar aqui. O ponto é 6876. Quem diria, pessoal? A gente simplesmente estava 3 semanas atrás nas máximas praticamente, ó. Todo mundo falando em Bovespa 100 mil pontos, né? O meu grupo estava vendido, nós pegamos uma boa parte da queda, só que nós compramos e a gente está tomando calor também, mesmo tendo comprado, depois de uma boa parte da queda ainda dá calor, porque é uma queda maluca dessas, né? Então, os softwares travam, é um terror, né, para o investidor pessoa física. Então, o mínimo que eu podia fazer seria o cenário Nvidia, acho que ajudou muita gente. Pessoal, é um super sinal de fundo, é um martelo com longa sombra inferior, volume, um dos maiores de todos os tempos, muita compra, os estrangeiros já vinham comprando, vamos ver o que eles fizeram hoje. E o ponto alto, na minha visão, será se amanhã o mercado romper a máxima de hoje, né? Que é 72,62. Se romper, aí decola de fato, né? Então, acho que a gente pode marcar esse ponto aqui, 72,69, 72,62, 72,69 é esse fundo, 72,62 é a máxima. E o mercado marcou fundo. Essa é a minha visão, simples assim. O dólar e o índice eu vou fazer depois, porque eles estão ainda ali em andamento, né? Então não tem muito sentido fazer agora. Vamos só dar uma olhada aqui, a gente faz uma projeção, né? Hoje um dia realmente lamentável. Dessa vez realmente armaram o circo. Usaram a mídia, dessa vez a galerinha do mal aí se superou. Então, falando do índice futuro, ele está agora 73,740, 730, né? Eu acho que esse índice, quando a gente terminar a gravação, ele vai estar fechando perto de 74 mil pontos. Essa que é a minha ideia, né? Então, ele veio fechar esse gap aqui, que estava aberto desde agosto, né? Ele não tocou nenhum fundo especificamente aqui, mas saiu fora da banda de Bollinger. Aquela história, ele foi fora, fechou dentro, isso é um sinal de fundo. O gap fechado fortalece uma possibilidade de um fundo concreto. O fato de ter rompido 73,145 e não ter permanecido abaixo é um rompimento falso, fortalece. E o ponto alto aqui seria o rompimento de baixo para cima de 74,815. É aqui que eu acho que os robôs viram a mão, que a compra entra de uma forma mais forte. Olhando aqui o 30 minutos, nós temos fundo também. Me parece um fundo em V que projeta o mercado a 79 mil pontos lá para talvez terça, quarta-feira de semana que vem. Posso estar falando loucura aqui, pessoal, mas para mim bastaria o rompimento deste ponto, que é o 74,815, para projetar 79, que é esse ponto aqui. Né? Olhando pelo diário e pelo intraday também uma recuperação em V, que a gente pode ver pelos 60 minutos também. Okay? Então 79 mil pontos seria o alvo talvez a ser atingido na quarta-feira de semana que vem. Essa é a minha visão, eu posso estar certo, posso estar errado, é o meu estudo, é a forma que eu estou vendo aí o mercado. Vou falar rapidinho das bolsas de fora aqui. DJI. Um pregão de alta normal, tem um pivô de alta rompido, deve dar sequência ao pivô, vida que segue, pode ter alguma correção porque está distante da média de 21, mas tendência de alta clara. S&P a mesma coisa, hoje um pregão lateral, mas dando sequência a um pivô de alta que foi rompido aqui, que a gente pode considerar até um mastro bandeira também, então é um enforcado, pode corrigir até o topo anterior, normal, não tem nada que mude aí a trajetória do... Por enquanto, o índice Nasdaq também, né? Teve um pregão de correção, eu até mostrei de dia, mas uma correção até o topo anterior, nada mais natural, longe da média, também tendência de alta, mercado americano bem inclinado, mesmo que corrija, deve seguir assim. Vamos dar uma olhadinha rápido aqui na Bolsa de Xangai, para não ficar um vídeo muito longo também, né? Então a Bolsa de Xangai fechou em leve baixa, Europa direções mistas, vamos ver aqui. Então, Bolsa de Xangai
Sentiu a média de 21, bateu, voltou, mas deve ter forças aí para romper e seguir rumo a essa resistência aqui. Mesmo que ela corrija mais um pouco, ela pode corrigir para fazer um pivô de baixa e depois subir. É, na minha visão, a hipótese mais provável. O índice DAX está trabalhando em torno da média já há 4 pregões. Deve continuar fazendo isso até que ele rompa essa região aqui e entre no território altista de novo, né? Aí vamos dar uma olhada ali no EWZ, porque tem muita gente que viu à tarde, vai ver agora à noite e não viu à tarde. Então eu vou fazer os outros estudos aqui, porque senão fica sem sentido também. Depois a gente volta no índice e olha o dólar no final. O EWZ, pessoal, ele veio... a gente estava falando dos gaps, eu até brincava com algumas pessoas do canal, né? Ele simplesmente fechou todos os gaps abaixo dos preços. Quando ele estava aqui perto de 48 dólares, era impensável, ele foi descendo e fechando. E ele veio no fundo da quinta-feira negra. Ele chegou a trabalhar abaixo, para vocês verem o quanto caiu hoje. Só que foi um rompimento falso desse fundo da quinta-feira negra. Também um sinal de fundo. É um martelo isso aí? Para ser um martelo, teria que ter a cabeça aqui um pouco menor, a parte cheia do candle, né? Mas pô, pela longa sombra superior, um pregão de parcial de recuperação, é um martelo, é um sinal de fundo. E eu acredito, pelo rompimento falso da mínima da quinta-feira negra lá do preço da JBS, que o mercado venha assim a subir. O petróleo aqui, pessoal, crude oil. Nós temos algo bastante interessante também. O mercado de petróleo caiu. Nós temos um ponto-chave, que é o 6583. Ele está sendo rompido, foi rompido há pouco. Ele estava testando essa região quando eu gravei o cenário em vídeo. E acima de 6583 entra em território comprador, no mínimo vem no 68 aqui testar a média. Se arrefecer perder esse fundo aqui em 64,26, é um novo pivô de baixa, projeção 62 dólares. Ok? Então vamos fazer os estudos aqui. Pessoal, hoje eu não vou ficar nem preso a pedidos do YouTube, nem nada. Eu vou passear aqui pelos destaques e vou falando dos papéis. Hoje eu não vou fazer nada muito preso aqui. Então vamos falar de VLID, por exemplo. Ó, caiu 5,11 aqui. Vamos ver o que a gente tem para ver nesse papel. Vamos falar dela e falar de Cielo, por exemplo, né? E aí vai acabando. Esses papéis geralmente estão nos pedidos, né? O setor aí de pagamento, né? Então você pega, por exemplo, a Cielo, né? Uma tendência de baixa, mas é um papel que não entra na pilha da turbulência, né? Papel descontado, né? Perdeu 16,41, um rompimento de baixo para cima de 16,41, rompimento falso de uma região de consolidação, pode ser oportunidade, né? Você pega, por exemplo, uma VLID 3 aqui na tela, né? Putz, o papel caiu 5,11, né? Tá numa região bem perto de uma região de fundo importante dos 16, dessa sombra inferior, mas não está, por exemplo, tão descontado contra as outras ações, apesar da queda forte. Então não sei até que ponto, mas para quem procura o papel, uma queda dessa pode abrir oportunidade, para quem quer alguma coisa específica, né? Vamos falar, por exemplo, aqui do setor de varejo um pouco, né? VVAR11, por exemplo, né? O papel desabou 9,13. Eu não sei se vocês lembram, pessoal. Lembra quando eu comentei que esse rompimento falso aqui, ele projetava VVAR11 neste fundo? Às vezes parece impensável o que a gente fala, né? Mas aí acontece alguma coisa e o ativo vai lá e materializa, né? O ponto é 17,87 aqui. E ela, às vezes, não bate milimetricamente, mas ela fez o movimento por si só, né? Então, de repente, para quem estava procurando a oportunidade, putz, a 33 a ação tá cara, mas entre 18 e 19 é uma outra história, né? Com volume, então a ação pode abrir oportunidade, né? Falar de Lame, por exemplo, né?
Você pega uma Lame 4, né, que daqui parece uma loucura, né, a ação. Lembra que eu falei que perda de LTA geralmente traz o papel na base da movimentação? Ó? Essa base da movimentação era 15. Tá aqui o ativo, né? Lembra R$ 15 aqui? Na verdade ela veio até abaixo, sombra inferior, mas um candle desse é sinal de compra, é um martelo com alto volume, né? A ação simplesmente cumpriu o que rezava aqui o gráfico, apesar de ser cruel, de ser algo que foi covarde por ser alguma coisa ocorrida de uma forma muito rápida, mas ela simplesmente, ao perder a CLTA, ela veio no objetivo, foi um pouco abaixo, rompimento falso, ação aparentemente abre oportunidade, né? Falar, por exemplo, de BTOW, né? Aqui na tela, né? BTOW também perdeu a LTA, né? Veio caindo, ela até teria mais espaço para cair, talvez aqui, ó, no 21,72. Poderia vir aqui, só que a partir do momento que ela trabalhar acima desse fundo 23,10, né, a ação já monta um rompimento falso e de repente quem ficar esperando ela vir aqui vai pegar aqui em cima. Seria um rompimento falso e também um fundo duplo, né? Então, essas quedas muitas vezes elas abrem as oportunidades que o mercado fica esperando. Falar de MGLU, né? MGLU 3, né? Você vê que até em momentos ela caiu forte, mas ela mantém uma inclinação altista. Mas o que ela fez? Onde é que você compra ação que é um monstro na tendência de alta? Quando ela desaba e vem ou na média de 21 ou na LTA. Ela veio, inclusive, num fundo anterior, perto de 95. Você vê que já entrou compra rasgando aqui, fechando acima da LTA, a ação mantém a inclinação altista, né? Então, você vê que muitas vezes abre, nesses momentos, oportunidade, né? Antes de falar dos ativos fixos, falar de siderurgia, então vamos colocar em Goal 4 aí na tela para ver o que a gente vê. Ó, a Goal 4, ela veio numa região aqui de fundo também, ó, perto aqui de entre 6,47, 6,27. Para mim isso aqui é compra, especialmente que ela está fechando acima desses fundos intermediários, então acho que essa sombra com volume chama compra no ativo. Aí tem a IEGG-BR4, pessoal, também, ó, fez uma movimentação aqui bem baixista. Ela acionou um pivô de baixa no 14,63, mas ela não confirmou, só foi no intraday. E o que ela fez aqui? Fechou gap, ó. Então eu posso pegar esse gap aqui, por exemplo. Então para mim isso é compra. Fechou esse gap aqui, ó. Né? Então para mim abre compra. Você olha, por exemplo, os Minas. Para quem está vivo, para quem tem caixa, abre compra. Então os Minas, né, a mesma coisa, um pivô de baixa, só que fechou acima do ponto que confirmaria o pivô. E o que ela fez aqui? Veio nessa região de fundo aqui de novembro, ó. Isso aqui é compra, na minha opinião, né? Você pega uma CSN, por exemplo. O que o ativo fez, né? O ativo tinha tocado a LTB, novamente respeitou. Eu vou até tirar essa linha acho que ela mais confunde do que ajuda agora. Apagar esses gaps aqui também. Por exemplo, eu sempre falei que eu tinha restrição à compra em siderúrgica, né? Agora você olha, por exemplo, a ação numa região como essa aqui, o ativo está bem descontado. Não seria a minha opção de compra, o setor, mas ela já tinha vindo aqui numa região de fundo, né, um pouco em torno aqui do 7,50, né? Então, essa sombra inferior mostra que essa movimentação aqui na ponta compradora, ela realmente é forte. Ela acho que não fechou o gap. O gap era 7,92, a mínima de hoje foi 7,94, mas enfim, é sombra inferior, isso aqui favorece ponta compradora, pode chamar o pessoal que estava aguardando oportunidade, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa muito esdrúxula aqui, ó. Falamos de Gerdau. Falar da ação da bolsa aqui, daí eu faço os ativos fixos. Amanhã eu faço mais um
um apanhado geral, é B3SA, né? Então eu tenho o B3SA3, ó. Também aqui ela tinha formado um topo triplo, esse padrão é muito cruel, geralmente ele traz fortes quedas quando ele perde uma base de apoio, perdeu a LTA, ó, veio numa região de fundo aqui. E acima deste último fundo, que é o 20,30, ela dá compra. Se ela romper amanhã, ela aciona, seria um sinal. Ok, pessoal, falar rapidinho aqui das criptomoedas então. Vamos ver como é que tá. Eu confesso que eu nem olhei durante o dia. É uma leve alta, então não muda muito os nossos estudos, ó. Recapitular rapidinho aqui, daí eu faço os ativos fixos então, dou uma olhada no dólar e no índice. Então o Bitcoin faz um movimento aqui que alimenta sim a expectativa por um mastro bandeira. É isso que o gráfico nos diz. Esse mastro bandeira seria anulado se o mercado romper 7.880 e a média de 21, daí entra em território comprador, deve subir bem. Enquanto abaixo, alimenta esse cenário sim. O Ether, a mesma coisa, né? Tem ali um mastro bandeira, teria que romper a média e essa resistência aqui, $620 para subir. Caso contrário, alimente o cenário do mastro bandeira. Nós temos aí o Ripple, que ele está acima da média, mas ele vai mais no embalo das outras criptos, né? Eu acho que uma compra firme seria no rompimento de 0,69, acima de 70 centavos de dólar. Né? Ele tem um gap aberto aqui, pode descer para fechar e testar o 5,9 sem entrar venda nas outras criptomoedas. E nós temos aqui o Bitcoin Cash, né, que é o meu alvo se eu for entrar em alguma operação agora, no futuro breve. Eu acho que ela anularia a força vendedora se ela romper aqui o 1.196. Caso contrário, eu vejo primeiro nos $1.000 aqui para testar a região, ou quem sabe em 900 aqui também. Vai depender muito do mercado de criptomoedas como um todo. Ok? Então, fazendo os ativos fixos aqui, né? Então, falar de Petro 4. A Petrobras monta aqui, nesse momento, um fundo duplo. Eu acho que para quem está comprado mais recente, pessoal, veja só, no dia 1º a mínima foi 14,90 e hoje foi 14,93. É um fundo duplo, stop abaixo disso, e ela tem potencial para no mínimo aqui vir no 21 aqui na boca de gap. O candle de hoje, além de formar em conjunto com o candle do dia 1º um fundo duplo, é um martelo, apesar de ser um martelo vermelho e pequeno, né, corpo pequeno, sombra inferior, então é um sinal de fundo para a Petrobras. Então quem comprou, comprou baseado num bom sinal na minha leitura. Falando da Vale 3, eu comentava com vocês que a gente sempre tem que estar abertos para aquilo que é mais provável, mas também sempre trabalhar com imponderável. A Vale vinha numa tendência de alta muito forte, né, um verdadeiro trator, né? E eu falei, olha, é muito mais provável que ela rompa o 56, que ela vá embora e tal, mas a gente não pode descartar um topo duplo ou uma formação de topo, né, aqui no 56, e a Vale deu esse sinal. Ela rompeu falsamente, caiu durante o dia, ela fechou esse gap, deixou sombra inferior, mas é um sinal. Agora, se ela rompeu 56 de novo, aí ela segue em alta, mas se ela começar a cair, se aproximar, por exemplo, aqui de 50, pode inclusive formar de fato um topo duplo. Né? Qual que é o cenário mais provável? Que ela continue em alta, apesar do sinal. Então, uma baixa, por exemplo, até 52 não muda a trajetória da Vale. Então, ela sinalizaria topo duplo, poderia corrigir, ou já subir a partir de amanhã ou descendo 52, e subindo em seguida, ela frustra o pessoal que vendeu com base no topo duplo e aí dispara, rompendo a máxima histórica. São hipóteses, né? Aí falar de BBS3... Banco do Brasil, eu não sei se vocês lembram que eu tinha comentado. Puta, aí é complicado. Putz, né? É complicado aqui os. Né, pô, programa, tudo complica no dia. Bom, vamos lá, não consigo movimentar o gráfico aqui, vamos em frente, pessoal. Banco do Brasil, eu comentava com vocês que abaixo de 27,73 ela tinha essa região de 25 como alvo, ela buscou, né? A gente pode marcar, inclusive, esse ponto aqui como sendo importante.
E na hora do olho do furacão ela buscou suporte no fundo de junho do ano passado, que levou a ação de 25 até R$ 37,00 em linha reta, como a gente pode ver no gráfico aqui, foi atingido no mês de outubro. A mínima de hoje, 25 cravado, né? Então vamos marcar aqui, fazer o ajuste fino. É um sinal de fundo porque está fora da banda de Bollinger, é um sinal de fundo porque é um martelo, tem forte volume, é um martelo em gap, rompimento de 27,73 pode fazer Banco do Brasil ir às alturas. Aí BBDC4, aí Bradesco aí na tela. O sinal de Bradesco também vem aqui numa região de fundo, quase nessa região de fundo de julho, não foi tão cravado quanto o Banco do Brasil, mas a gente pode marcar essa mínima também, 26,45. Tendo sinal de fundo nos bancos, é muito provável que a gente tenha uma sexta-feira de alta para o mercado como um todo, ok? 26,45. Esse candle ele é muito forte porque ele é um martelo verde, praticamente não tem sombra superior. Isso reforça, está fora da banda de Bollinger inferior, longe da média de 21, quer dizer, é um sinal extremamente relevante em Bradesco, abrindo uma excelente oportunidade na minha visão aqui de compra, extremamente descontada e com um sinal longe de média, com vários ingredientes apontando na mesma direção, que seria um ponto de clímax. E esses sinais que a gente está vendo hoje não são sinais de repique, são sinais de fundo mesmo para reversão. Vamos ver se materializa, né? Mas os sinais são sinais de reversão. No caso aqui de YouTube, a mínima 39,45, buscou a região ali do final do ano, né? YouTube é entre os bancos aqui o que mostrou maior resiliência. A mínima exata 39,45, então vamos fazer o ajuste fino aqui. Vocês já podem em vossos gráficos aí marcar também esses pontos, eu acho importante. Quer dizer, veio no fundo que foi marcado entre novembro e dezembro uma forte região onde a compra se concentrou. Fora da banda de Bollinger inferior, a sombra fora, o corpo fechou dentro. Volume, quer dizer, o rompimento da máxima amanhã, que seria 41,70, deve levar uma forte puxada nos ativos de Itaú. Ok, pessoal, tá aí o meu... eu já estava esquecendo aqui de fazer o dólar. Fazer o dólar aqui e a gente dá uma olhada no índice. Falando do dólar, desde muito tempo atrás aqui, eu não estou posicionado no dólar, eu não estou comprado, eu não estou vendido, mas eu falava para vocês, olha, tomem cuidado aqui para quem quiser vender dólar. Isso desde aqui de baixo, ó. Quando o dólar estava se apanhando nessa linha de tendência aqui, que eu vou até apagar, que não faz muito sentido manter aqui. Então eu falava, toma cuidado, eu não estou focado agora, mas tem que ter cuidado para vender dólar. E ele subiu forte, né? Então quem tentou teimar aqui acabou tendo problemas. Olhando esse gap que nós temos aqui, o início da alta, ele me parece um gap de medida. Se eu tivesse, por exemplo, uma posição comprada no dólar, eu realizaria lucro. Mas ainda não é talvez o momento de vender e atuar na ponta vendedora, né? Mas eu colocaria o meu lucro no bolso. Se a gente for olhar aqui, por exemplo, o intraday do dólar, né? Nós temos um ombro, cabeça, ombro. Então existe um ombro aqui formado hoje, uma cabeça e um outro ombro. Então, um ombro, cabeça, ombro no 30 minutos, dá para ver no 60 também, ó. Ombro, cabeça, ombro, é um sinal. Então, tudo começa com sinal, né? Então, eu tenho sinal de fundo na bolsa, sinal de topo no dólar, pelo menos no intraday. Na bolsa tem nos tempos intradiários e no diário. No dólar, no diário, é muito tímido porque é somente uma sombra, né? Mas nos tempos intradiários tem um sinal forte de topo. E topo, geralmente, é para trabalhar na venda, né? E aí, falando do índice, para a gente terminar, o índice, na verdade, não foi lá para 74, ele ficou mais ou menos na região que ele estava, perto aqui de 73,600, né? O que chama atenção aqui, como eu tinha dito, é o fechamento do gap, né? E ele ter respeitado esse fundo aqui montado entre novembro
E o mês de dezembro também. Eu acho que o ponto alto seria o rompimento de 74.815. Aí acho que aqui, pessoal, os robôs, o pessoal que trabalha de forma automática, pode virar a mão e gerar um forte impacto positivo aqui nos negócios. E para finalizar, falando de 60 minutos aqui a gente tinha mostrado, tem um sinal de fundo, um martelo também. Tem espaço pelo menos até o 75, né? Sendo que o rompimento de 74.815 para mim faz o negócio decolar aqui na minha leitura. Então existe um sinal de fundo, né? O sinal foi acompanhado por bom volume, agora no finalzinho o volume cai. Então eu vejo o sinal de topo para o dólar e de fundo para a bolsa. Ok? E a máxima dessa movimentação no período da tarde, que foi 73.975, o rompimento desse ponto, se ocorrer, aciona um pivô de baixa e reverte isso aqui tecnicamente. Ok? Espero ter contribuído. Para quem estiver vivo amanhã, estaremos juntos no radar. Vivo no sentido de estar ainda com posições na bolsa, porque depois de um pregão de hoje. Quiser assinar o cenário, nome e e-mail aqui, pessoal. Se puder deixar o like, compartilhar, fortalece a nossa missão. Seguimos juntos e até amanhã no radar, se Deus quiser. Valeu!